Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou aqui hoje para falar sobre denotação e conotação. São palavras novas para você? Parecem um pouco complicadas, mas você já já vai compreendê-las e perceber que são bem tranquilas de serem compreendidas. Bem, as palavras podem ter sentidos variados, a depender do contexto em que são usadas. Assim, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. É por isso que nem sempre achamos estranho alguém que bota a calça ou que calça a bota. Coisas bem diferentes. Diversas palavras ou expressões que utilizamos em nosso dia a dia possuem vários significados. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são empregadas. Vamos aos exemplos. No exemplo 1, nós temos: as vacas magras não são boas produtoras de leite. Ou seja, aquelas vacas que não são gordinhas, que não comeram suficientemente, elas produzem pouco leite. Agora vejamos o exemplo número 2. Aquiles viveu uma infância de vacas magras. Ou seja, uma infância difícil, pobre, diferente do caso em que vacas magras é empregada no exemplo número 1. Aqui nós temos, no exemplo 2, um sentido figurado para o termo vacas magras. Um sentido que não é o real, não é a vaca em si que é magra, é uma situação. Portanto, existe uma simbologia muito mais complexa aqui em relação a esse termo. Nesse sentido, o exemplo 1 apresenta o termo vacas magras em seu sentido comum, denotativo, enquanto vacas magras, no exemplo 2, apresenta o sentido conotativo. Vamos estudar cada uma delas. A denotação é o efeito de sentido por meio do qual falamos neutramente do mundo, ou seja, ela ocorre quando temos a palavra usada em seu sentido real, em seu sentido comum, seu sentido literal. As coisas como de fato elas são no nosso mundo. Em geral, elas aparecem em textos informativos e científicos, como em jornais, bulas de remédio, manuais de instrução. Agora, a linguagem conotativa, ou seja, a conotação, é o efeito de sentido por meio do qual palavras ou expressões transmitem informações ao falante de uma maneira pessoal, particular, a respeito da visão de mundo que eles têm. Então ocorre quando a palavra ela assume esse sentido subjetivo, ou seja, fora do sentido comum. É um sentido figurado, sentido poético. E por falar nesse sentido poético, ela está presente nas poesias, né? Como um todo. A poesia é a beleza que há no texto, como a música, como o poema, uma literatura de cordel, ou até mesmo romances e contos. Vamos ver alguns exemplos. O exemplo número 3 nos diz: produção de rosas em Goiânia ganha destaque na primavera de 2020. Vejam aqui, a palavra rosas está sendo usada em seu sentido comum, literal, as rosas que são produzidas. Agora vamos ao exemplo número 4, que é um trecho de uma música do Bruno e Marrone. Choram as rosas, porque não quero estar aqui, sem seu perfume, porque já sei que te perdi. Vejam, a palavra rosas, nesse exemplo, ela está sendo empregada em um sentido figurado, porque a rosa ela não tem a propriedade humana de chorar. Portanto, nós temos uma personificação da rosa. Nós podemos chorar, nós temos sentimentos, como a dor, a tristeza, aquilo que leva às lágrimas. Uma rosa, por mais bela que ela seja, ela não pode chorar. Então, a palavra rosas aqui é empregada em seu sentido figurado, portanto, linguagem conotativa. O próximo exemplo, o exemplo número 5, nós temos um trecho de uma canção do Victor Clay.
E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem ficar, ficou. Quem foi, vai, vai. Vejam só que interessante. Nessa mesma estrofe, nesse trechinho da música, nós temos um encontro entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. No primeiro verso do poema, ou melhor dizendo, da letra da música, nós temos e toda vez que você sai, ou seja, o interlocutor do eu lírico, sempre que vai embora, sempre que sai, ou seja, linguagem conotativa. No verso seguinte, ele fala que o mundo se distrai. Temos aí um exagero, uma hipérbole, porque nenhum ser humano é capaz de conhecer todos os habitantes do planeta. Então, aqui nós temos uma expressão mais subjetiva, portanto, conotação. Vejamos agora essas duas imagens. A primeira imagem, nós temos o desenho de um órgão humano, que é o coração. E na segunda imagem, nós temos a junção de duas mãos formando um símbolo. Esse símbolo aqui que vocês conhecem bem, que eu sei. E nós falamos que é um símbolo de um coração. Esse desenho já é comum para todo mundo associado ao coração humano, mas a gente percebe que existe uma diferença entre o órgão e esse símbolo. A esse símbolo das mãos, que é o formato do coração, nós atrelamos a ideia de afeto, de amor, de carinho, não é verdade? Da mesma forma que acontece essa construção de novos significados por meio de imagens, isso acontece também na escrita. Vejam alguns exemplos. O exemplo número 6. Meu bem, preciso ir embora, mas te deixarei meu coração. Vejam aqui. A palavra coração, ela está sendo empregada em seu sentido real ou em seu sentido conotativo. Acredito que você vai concordar comigo que é no sentido conotativo, porque se alguém retira o órgão coração, essa pessoa deixa de viver. Então, quando o produtor dessa frase diz que deixará o coração, está dizendo que deixará o seu afeto, o seu carinho, enquanto ele vai embora. Agora vejam que engraçado o exemplo número 7 a seguir. Seu coração é grande. Olha só como o contexto interfere na produção de sentidos. Se uma pessoa vai a um consultório médico, faz um exame, está conversando com um cardiologista, e o cardiologista fala: o seu coração é grande. Ele está falando do órgão. Está dizendo que o coração, que geralmente tem um tamanho de um punho, né? Ele tem um tamanho aumentado. Então, a palavra coração, nesse sentido, está sendo empregada em seu sentido denotativo, em seu sentido comum, literal. Agora, se você está conversando com uma pessoa, falando sobre experiências da vida de vocês, e essa pessoa lhe diz: seu coração é grande. Ela não está falando do órgão, ela está falando a respeito da sua bondade, do sentimento de bondade que há em você. Portanto, nós temos o sentido figurado, sentido conotativo. Vejam comigo a próxima pergunta. Você já viu alguém com o coração partido? Bem perigosa essa pergunta também. Por quê? Talvez seja comum nós encontrarmos pessoas que estão chateadas, desapontadas, tristes com outras pessoas, ou seja, que estão com o coração partido. Então, nesse sentido, nós estamos empregando o termo coração partido de uma forma conotativa. Agora, se você encontrou alguém na rua, morto, com o coração partido ao meio, misericórdia, ninguém quer passar por essa experiência, não é verdade? Mas é no sentido real das coisas. Então, perceba como o sentido conotativo faz parte das nossas experiências diárias. Para concluir, vamos ao exemplo número 8, que é um trecho de uma canção interpretada por Sandy Júnior. Acompanhe comigo a leitura.
Eu quero ser um lindo sonho para o teu coração. Quero fazer da sua vida poesia e canção. Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol e para os teus passos mais distantes te guiar como um farol. Eu quero, é tudo que eu quero, do fundo do meu coração. Olha que música mais bonita, que letra mais poética, não é verdade? E vejam a presença aqui maciça da linguagem conotativa. Quando o eu lírico diz no primeiro verso, eu quero ser um lindo sonho para o teu coração, ele não está falando do órgão coração, ele está falando a respeito de um sentimento. Ele quer ser um sonho para essa pessoa que também se relaciona com ele. Ele quer fazer de sua vida poesia e canção. Não é fazer com que a vida da pessoa se transforme em versos. É o quê? Levar aquela magia que pode ser expressa por meio da poesia e por meio da música para o ser amado. O lírico diz que quer estar no caminho como um raio de sol. Então ele quer assumir as propriedades de trazer luz, de guiar o seu interlocutor, assim como um raio de sol nos guia. E veja como o eu lírico conclui: do fundo do meu coração. Não é do fundo do órgão, mas é do lugar mais íntimo das suas emoções. Legal, né? Bem, então hoje nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Se você quer estudar mais a respeito desses aspectos da língua, acesse o portal Conexão Escola e fique por dentro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.